Você já se sentiu distante de Deus, mesmo frequentando a igreja e tentando fazer o que é certo? A verdade é que existem muitos inimigos silenciosos da fé. Eles não gritam, não assustam, não aparecem com grandes placas, mas vão minando a confiança em Deus dia após dia, até que a fé se torna fraca, superficial ou até mesmo morre. Esse é o canal Vivendo a Bíblia na Prática. Eu sou a Patrícia Jacobi e aqui a gente traz a palavra de Deus para o dia a dia, mas de forma simples e acessível. Então já aproveita para se inscrever no canal e me seguir lá nas outras redes sociais. Agora vamos entender o que pode estar destruindo a sua fé sem que você perceba. Primeiro, esquecer quem Deus é. A fé não é algo que a gente ativa, mas é uma resposta ao conhecimento de quem Deus é. Quando deixamos de lembrar da fidelidade de Deus, do seu caráter e suas promessas, nossa fé começa a desmoronar. Foi o que aconteceu com os israelitas lá no deserto. Deus havia libertado o povo com mão poderosa, mas bastaram alguns dias de sede e fome para murmurarem e desejarem voltar ao Egito. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Eles esqueceram, e isso matou a fé. Outra atitude que enfraquece a sua fé é relacionar-se com Deus apenas pelas emoções. Tem gente que acredita que está firme na fé porque sente Deus. Mas e quando você não sentir mais? E quando o culto não for emocionante? E quando a música que você tanto gosta não tocar? A fé verdadeira se apoia na palavra de Deus, não em sensações. Quando a vida fica fria e silenciosa, a fé que depende de emoções desaparece. O profeta Abacuque declarou com firmeza: "Ainda que a figueira não floresça, mesmo assim me alegrarei no Senhor." Isso é fé sólida. Não depende de como eu me sinto, mas de quem Deus é. Outro inimigo da nossa fé são as expectativas erradas sobre Deus. Muita gente desiste da fé porque acha que Deus prometeu algo que, na verdade, Ele nunca prometeu. Espera uma vida sem sofrimento, portas abertas o tempo todo, milagres instantâneos, e quando isso não acontece, se decepcionam. Mas a Bíblia nunca escondeu as dificuldades da vida com Deus. No mundo vocês terão aflições. A fé madura não é baseada no que Deus vai fazer por mim, mas em quem Ele é, mesmo que eu não entenda tudo. A verdadeira fé confia, mesmo sem explicação. Outra atitude é viver de aparência religiosa, mas sem raiz. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. A semente que caiu entre pedras brotou rápido, mas quando veio o sol, que seria perseguições ou dificuldades, ela morreu porque não tinha raiz. Muita gente até vai à igreja, canta, levanta a mão, se emociona, chora, mas não tem vida de oração, não busca a palavra de Deus no dia a dia, não desenvolve intimidade com Deus. Fé sem profundidade não sobrevive a tempos difíceis. Se a sua fé está baseada apenas na comunidade, na tradição ou nos eventos, cuidado, quando o ritual acaba, a fé pode acabar junto. E se você tem dificuldade de orar, ler a Bíblia todos os dias, confere aí os links da descrição desse vídeo, tem várias opções para te ajudar. A quinta atitude é negligenciar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, sem contato com a verdade de Deus, a fé não cresce. Ela morre de fome. Não tem como confiar em alguém que você não conhece. E você só vai conhecer Deus se você dedicar tempo à sua palavra. Sem Bíblia, a fé vira opinião, e opinião não sustenta ninguém diante da dor. Aqui no canal tem um vídeo explicando por que devemos ler a Bíblia. Outro problema é não lidar com os pecados ocultos. Um pecado não confessado vai corroendo a fé porque gera culpa, medo, distanciamento. Davi experimentou isso quando tentou esconder seu pecado com Batseba. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Não tem como manter a fé viva vivendo no esconderijo do pecado. O caminho é sempre o mesmo: arrependimento, confissão
e perdão. Deus é rico em misericórdia, mas é preciso voltar a Ele. Outra atitude que pode acabar com a sua fé, acredite ou não, é a falta de comunidade cristã verdadeira. O autor de Hebreus nos alerta a não deixarmos de nos reunir como igreja. É isso mesmo. Isso porque a fé também se fortalece no coletivo. Mas hoje, muitos caminham sozinhos, assistem cultos pela internet, mas não tem ninguém para orar junto, ensinar, corrigir, cuidar e alertar. Fé isolada adoece. A caminhada cristã não é para ser feita sozinha. É no convívio com os outros cristãos que somos moldados, incentivados e fortalecidos. É na comunidade cristã que nós podemos servir uns aos outros, assim como o próprio Jesus nos ensinou. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, comenta aqui. Eu quero fortalecer minha fé. Outro grande perigo para sua fé é o amor ao dinheiro e às riquezas. Jesus foi direto ao ensinar que não dá para servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. O amor às riquezas é um inimigo silencioso, porque promete segurança, mas rouba a confiança em Deus. Paulo alertou: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Não é o dinheiro em si, mas quando ele se torna prioridade no coração. O apego às posses faz a fé perder o centro em Cristo e se apoiar em algo que não pode salvar. E por último, o que eu quero dizer é desistir nos momentos de crise. A fé se prova nos desertos. Quando tudo está dando certo, até é fácil confiar. Mas quando Deus parece em silêncio, quando a resposta não vem, quando a dor aperta, é aí que a fé se revela. Alguns abandonam a fé porque acham que Deus os abandonou, mas Deus nunca abandona os seus. A fé que sobrevive à crise é aquela que confia no escuro, porque já conheceu a luz. A fé viva aponta para Jesus. No fundo, a fé não é sobre a gente, é sobre Jesus. É por isso que o autor de Hebreus nos chama a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quer uma fé forte? Conheça mais a Cristo e aproxime-se dele. Quer uma fé que não morre? Permaneça nele mesmo nos dias escuros. Quer reconstruir sua fé? Comece olhando de novo para a cruz. Foi lá que ele te mostrou que nunca vai desistir de você. Foi lá na cruz que ele venceu para que você tivesse uma fé que vence o mundo. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. E se você, sua igreja ou seu negócio precisa de um vídeo nesse formato aqui, solicite um orçamento comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima!